Quais são os 6 passos que confirmam a salvação? Alguns passos confirmam a nossa salvação. Você precisa estar de acordo com esses passos. Caso contrário, você não estará salvo. Vamos continuar. Atos 16, versículo 31. Atos 16, 31. Como eu disse a vocês, os carros de som aqui passam e não respeitam ninguém. 16, versículo 31. Olha só. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Como é que a pessoa é salva? Crendo em Jesus Cristo. Basta apenas crer? Aí é onde nós temos um ponto extremamente importante. Se você crê em Cristo, você faz tudo aquilo que Cristo te pediu. Se Cristo te mandar andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Você não pode negar essa caminhada sobre as águas. Por quê? Ele te pediu. Se você crer em Cristo, você vai fazer o que ele está lhe pedindo. E ponto final. Atos 3, versículo 19. Olha só. Atos 3, verso 19. Atos 3, 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Espera aí. Nós somos salvos pela graça? Então, por que a gente tem que se arrepender? Já que Cristo deu isso gratuitamente, isso não vem da gente, por que a gente tem que se arrepender? Nós temos que nos arrepender, porque o pecado, como eu já falei, tem consequência. E o arrependimento passa por uma entrega nossa a Cristo. Uma entrega dos nossos problemas nas mãos de Cristo, porque Ele é o único que pode resolver. O arrependimento não é algo que nós falamos para Cristo da boca para fora. O arrependimento envolve um total sofrimento. Porque você sabe que você está errado. É uma entrega que você faz nas mãos do Senhor, para que Ele te purifique, para que você se transforme. Todo arrependimento, ele é sucedido de uma transformação. Se você simplesmente entregou seus pecados a Cristo e continuou pecando, isso não é uma transformação, isso não é arrependimento verdadeiro. Continuando, 1 João 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebe? Cristo é fiel e justo para limpar você de todo e qualquer pecado. Imagine que você está com as roupas branquíssimas, alvas, e de repente você cai num lamaçal. Como é que ficariam as suas roupas? Ficariam sujas, correto? Imagine que agora você passa em uma empresa, uma dessas empresas que fabricam o carvão, e você de repente se bate com uma montanha de carvão. Como é que ficaria a sua roupa? Ela ficaria suja. E é exatamente isso que o pecado faz com você. Ele te suja, ele faz com que você faça coisas que você nunca imaginaria fazer. E quanto mais você se suja com o pecado, pior é para você sair desse ciclo vicioso. Mas existe apenas um que pode te purificar desse pecado. Apenas um que pode fazer com que você nunca mais sinta remorso por você ter pecado. E esse um é Jesus Cristo. Ele vai te transformar, ele vai te lavar, ele vai lavar as tuas vestes.
naquilo que a gente chama do sangue do Cordeiro. Simbolicamente, lavar as vestes no sangue do Cordeiro é você ser purificado, transformado numa nova criatura. Nós somos transformados em novas criaturas todos os dias. Nós somos impelidos a entregar todos os dias os nossos pecados nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus Cristo. Nós precisamos entregar. Caso contrário, nós não podemos ser livrados dos nossos pecados. Eles vão continuar sujando a nossa alma. E nós continuaremos a fazer coisas erradas. Vamos para Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17. Mateus 19, 16 e 17. 16, 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Olha só. O que foi que Cristo disse? Se você quer entrar na vida eterna, aquela vida eterna que é concedida através da graça, que não é dom teu, não é nada que vem de você. Se você quiser entrar nessa vida eterna, você precisa guardar os mandamentos. Quem está falando isso? O próprio Jesus Cristo. Eu já falei para vocês. Os mandamentos de Deus são 10 mandamentos. Você precisa cumprir todos os 10. Ah, Meriam, mas a salvação não é pela graça? Para que a gente vai guardar mandamento? Porque o próprio doador da graça, o próprio que se sacrificou, está dizendo: se você quer ter vida eterna, você precisa guardar os mandamentos. E aquele que é salvo pela graça, guarda os mandamentos, porque ele crê em Jesus Cristo. Olha só o que a gente leu antes. Crê em Jesus e tu serás salvo. Então, como é que a gente não crê nessa afirmação que Cristo falou aqui? Se a gente não acredita naquilo que ele falou nessa passagem, isso quer dizer que nós não cremos em Cristo. Basicamente é isso. Então, para que a gente seja salvo, a gente precisa acreditar em Jesus Cristo. Quando você é salvo pela graça, você precisa acreditar em Cristo. Caso contrário, você não foi salvo. Vamos continuar. Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16. Olha só. Olha, Marcos 16, 16 vai dizer assim: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Percebe? Marcos acrescenta uma coisinha aqui. Quem crer e for batizado. Sabe o que significa a palavra batismo? Significa mergulhar, submergir. Entrar na água e depois sair. Se for outro tipo de batismo, não aceite. Porque a própria palavra batismo, ela já envolve a questão do mergulho. Entrar dentro da água e sair. Certo? Então, quem crê e for batizado será salvo. Percebe? Quem, porém, não crê será condenado. Então, se eu creio em Jesus Cristo e Jesus Cristo se batizou, por que eu não vou? Se eu tenho que seguir tudo aquilo que Jesus Cristo fez, por que eu não vou seguir do mesmo jeito como ele fez?
Percebe? Então, ser salvo pela graça é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. A gente precisa acreditar em Jesus. Vamos continuar. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Imagine você se de repente eu penso: eu estou salvo pela graça, certo? Não preciso mais guardar mandamento, não preciso parar para ficar lendo a Bíblia. Eu vou ficar esperando aqui até o dia em que Deus quiser me levar, né? Me levar no sentido seguinte: ou eu morrer e depois eu ser ressuscitado e ir para um dos dois destinos que a gente já viu, ou eu, quando Jesus Cristo voltar, eu ser levado com ele juntamente para o céu. Ou talvez eu ser queimado no fogo do inferno, que é justamente o que está escrito lá, que a gente já viu no último estudo da Bíblia, certo? Então, imagina que eu espero até esse momento para poder ser salvo. É meio difícil de imaginar uma coisa dessa, né? Uma pessoa que não fez nada, não foi para a igreja, não pregou o evangelho, não acreditou naquilo que Jesus estava falando. Porque se ela parou e não está fazendo mais nada porque ela já está salva, automaticamente ela não está acreditando no que Cristo falou, né? Que ele ia voltar, que a gente precisa pregar o evangelho para as outras pessoas, que a gente precisa mostrar para as pessoas que é necessário guardar os mandamentos, porque Jesus mandou guardar. Se ele está ignorando todas essas coisas, será que essa pessoa vai ser salva? É meio difícil, certo? Então, nós precisamos perseverar até o fim, porque nós vamos pecar daqui até o fim. A gente não sabe quando vai ser o nosso fim. Às vezes o nosso fim é no outro dia. A gente pode vir a óbito no outro dia, ou a gente pode ver as coisas se desenrolarem de tal forma que já não tenha mais tempo para a gente se salvar. A gente pode mudar o nosso comportamento com Deus daqui para amanhã. Basta apenas a gente deixar que o Espírito Santo se afaste, né? A gente fazer ele se afastar. E como é que a gente faz isso? Eu não quero que o Espírito Santo saia de junto de mim, mas as nossas atitudes são aquilo que faz o Espírito Santo se distanciar. Se você continua mentindo, se você continua blasfemando contra Deus, falando o nome de Deus em vão, se você continua maltratando o teu próximo, tudo isso vai te levando cada vez mais para longe de Deus. E eu duvido muito que a graça vai te salvar desse jeito. A graça te permite ficar vivo. Se você continua em pecado, se você ainda está cometendo pecados, você está vivo, creia nisso, apenas pela graça. Deus está tendo misericórdia de você. Mas que o Senhor, ele possa te reavivar, te fazer perceber que você precisa seguir aquilo que Cristo fala. Te fazer perceber que se você não se batizou ainda, você precisa se batizar. São duras essas palavras, mas eu tenho que te falar. Eu tenho que te alertar, porque a minha missão como adventista do sétimo dia é te mostrar que a qualquer momento você pode se perder de tal forma que você vai perder a tua salvação. Eu preciso te avisar isso, eu não posso ficar calado. E é por isso que eu criei esse quadro. Estude a Bíblia. Que as pessoas precisam ler a Bíblia para poder perceber isso. O inimigo ele quer o tempo inteiro que você deixe de ver esse livro. E você não tem ideia do esforço que ele faz para que você não leia. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Por hoje, nós acabamos. E eu preciso te dizer uma coisa. Leia a Bíblia.
Se você não está acreditando naquilo que eu te falei aqui agora, se você não está acreditando naquilo que esse vídeo inteiro te passou, pegue todos esses versos bíblicos, faça como eu fazia quando eu fazia estudo bíblico. Eu pegava todos os versos, lia todos eles, eu não acreditava em quem estava falando para mim. Eu queria acreditar diretamente na fonte. Eu quero que o próprio Jesus me diga: olha, se você crê e você não se batizar, você não vai ser salvo. Porque se você não se batiza, é sinal de que você não está crendo em mim. Eu ouvi Cristo falar isso para mim na minha vida, através da palavra de Deus. E eu preciso, a minha intenção aqui com esse vídeo é que você também ouça isso na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele coloque no teu coração essa vontade de estudar a palavra de Deus.